Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, para tanto nós utilizaremos a Folha de São Paulo em sua edição de 28 de maio de 2020 e que é a de número 33.293, na página A15, nós destacamos na seção Mundo algo extremamente relevante do que é o tamanho provocado pela Covid-19, o prejuízo. Gente, a União Europeia, ela tem uma proposta de contrair um empréstimo de 750 bilhões de euros para que a Europa consiga se recuperar completamente da crise causada pela Covid. 750 bilhões de euros é algo em torno de 850 bilhões de dólares. Ora, gente, a Europa foi completamente arrasada durante a Segunda Guerra Mundial. E o plano de reconstrução da Europa, ele é chamado de Plano Marshall. Na época, os Estados Unidos desembolsou 14 bilhões e 100 milhões de dólares para reerguer a Europa Ocidental. Se a gente atualizasse esses valores de 14 bilhões e 100 milhões de dólares para os dias de hoje, seria algo em torno de 120 bilhões de dólares. Portanto, para a Europa se reerguer ao nível em que estava anteriormente e seguir no processo de desenvolvimento, ela terá que emprestar o equivalente a 7 planos Marshall. Lembrando, amigos, que a Segunda Guerra Mundial, além do prejuízo financeiro, material, ela ceifou pelo menos 60 milhões de vidas. Ou seja, se a gente fizesse uma comparação, era como se a Covid-19 tivesse levado o equivalente a 420 milhões de pessoas. Então, aos poucos, vai se revelando o que é que esta pandemia trouxe para o mundo, o nível de prejuízo que trouxe para o mundo, não só humano quanto material. Então vamos lá, vamos observar a reportagem que foi escrita pela Anistela de Souza Pinto, direto de Bruxelas. O título é: União Europeia lança pacote bilionário para reerguer o bloco. A proposta é contrair empréstimo de 750 bilhões de euros para financiar a descarbonização e digitalização pós-pandemia. Vejamos então, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, propôs nesta quarta-feira, dia 27 de maio, fazer um empréstimo de 750 bilhões de euros, cerca de 4,5 trilhões de reais, ou seja, isto é 1/3 da economia brasileira, 1/3 do PIB brasileiro. Brasil, que tem um PIB atualmente de 3,5 trilhões de dólares, 1/3 seria cerca de 1,1 trilhão
bilhões de dólares. Claro que a Folha de São Paulo usa outras fontes que nós não utilizamos. Nós utilizamos, como vocês sabem, o The World Almanac, uma publicação que faz análise estatística em todo o mundo de tudo que é possível desde 2020. A Folha usa outras fontes, por isso que nós temos problemas em termos de números. Para financiar o que chamou de um renascimento europeu. Parece mesmo algo de um pós-guerra. O renascimento europeu está entre aspas. Do valor total maior que o PIB da Suíça ou da Argentina, 2/3 seriam repassados aos países membros a fundo perdido. Sabe o que quer fazer empréstimo a fundo perdido? É quando você não tem a necessidade de pagar. Ou seja, é como se fosse uma doação da Comissão Europeia para que os países da Europa pudessem retomar o seu caminho. Desde que atendam a 4 das 5 prioridades da União Europeia. Zerar a emissão de carbono, Ou seja, a União Europeia repassa esse dinheiro desde que as emissões de carbono sejam controladas. Ou seja, traduzindo em miúdos, desde que os países se comprometam a zerar a poluição. Digitalizar a economia, abandonar então todo o sistema financeiro tradicional para utilizar exclusivamente o digital. Claro que haverá muita reticência neste ponto, porque nisso está implícito um forte controle social e a queda absoluta da privacidade. Construir uma cadeia de suprimentos menos dependente de importações. Nossa, esta é uma das características que fez o surgimento do mercado comum europeu, que é o antecessor da União Europeia. Quando a União Europeia, na época, mercado comum europeu foi criado, a função era a dependência cada vez menor das superpotências da época, que eram os Estados Unidos representando o capitalismo, a União Soviética representando o socialismo. E manter o bloco como interlocutor relevante entre as duas grandes potências globais, China e Estados Unidos. Gente, é muito engraçado. Parece uma readaptação dos primeiros princípios que foram criados lá em 1957, quando a Europa dos Seis se reuniu e criou o mercado comum europeu. Só que agora os atores são diferentes. Na época eram os Estados Unidos e a União Soviética, agora são os Estados Unidos representando o capitalismo e a China, que está representando o socialismo do século XXI. A quinta prioridade de fortalecer a coesão da União Europeia, garantindo o desenvolvimento dos países menos ricos. Então, para evitar um Brexit, já que existe muito diz-que-me-diz-que, muito eco de conversas de saída do bloco, a quinta condição, a quinta prioridade é evitar que ocorra um outro Brexit, a saída de um outro membro e ao mesmo tempo, e este é um princípio também do Tratado de Roma, refeito no Tratado de Maastricht, que é o Fundo da União Europeia, o Fundo de Participação. O Fundo de Participação é uma poupança em que os países mais ricos depositam mais, os países mais pobres depositam menos, mas quem mais utiliza são os países mais pobres para que eles possam se nivelar
no mesmo patamar em que estão os ricos. E isso que fez, nos anos 1980 e 90, uma corrida para que se tornasse membro do mercado comum europeu, depois União Europeia. Seria ajuda pelos 250 bilhões de euros, ou seja, 1/3 do empréstimo de 750 bilhões de euros, ou seja, 250 bilhões de euros, seria utilizado para as economias mais frágeis do bloco. Emprestados aos que têm condições de financiamento menos favoráveis no mercado, ou seja, aos países mais pobres do mercado. Em programas anteriores, a Comissão Europeia estimou que eles são 11 dos 27 membros do bloco, sobretudo aqueles que estão, é claro, no leste da Europa e que entraram depois. Para viabilizar o empréstimo, a Comissão propõe elevar o teto do orçamento plurianual europeu, que é chamado de MFF, criando um colchão que serviria de garantia para os credores. Por exemplo, a Hungria, que tem um regime de direita feito pelo Orbán, para receber esse valor de auxílio e para catapultar sua economia, jamais poderia ter um governo deste tipo, com estas propostas. O orçamento para os próximos 7 anos, de 2021 a 2027, também seria o principal instrumento para repassar os recursos, e a comissão quer reformular seus programas na direção das prioridades. Para virar realidade, a proposta batizada de Próxima Geração precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e enfrentar seu principal desafio: obter unanimidade no Conselho Europeu com os líderes dos 27 países do bloco. Então, como vocês podem observar, isso precisa ser organizado, precisa ser gestado, precisa ser estudado também para que não traga um prejuízo muito grande. Então ele vai passar esse estudo pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, além do Conselho Europeu, todos eles, os 3 grandes órgãos, repito, Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu. No Conselho Europeu nós temos os líderes dos 27 países do bloco, atualmente são 27, tirando o Reino Unido. Todos eles teriam que aprovar unanimemente. Por quê? Porque na hora de exigir as contracondições para que o empréstimo a fundo perdido fosse contraído, todos teriam, evidentemente, que se comprometer. Discussões sobre como arrecadar e distribuir os cerca de 1 trilhão e 100 bilhões de euros do Orçamento Plurianual Europeu, o MFF, já vinham polarizando os membros da União Europeia no começo deste ano, antes que a pandemia do coronavírus atingisse com mais força o continente. Ou seja, como o Brexit, ele levanta uma lebre muito preocupante, que é a desagregação do bloco. Os países mais pobres, aqueles 11 países mais pobres, vão protestar em relação aos países mais ricos para que haja uma distribuição mais justa deste orçamento de participação, desse fundo de participação de 1 trilhão e 100 bilhões de euros. Em fevereiro, o grupo de países chamados de 4 frugais, Holanda, Suécia, Áustria e Dinamarca, pressionava para reduzir seus repasses ao orçamento, o que exigiria cortar benefícios de países do sul e do leste europeu. Por que os 4 frugais, países que têm uma economia muito estruturada,
caso da Holanda, Suécia, Áustria e Dinamarca, estavam querendo reduzir o fundo de participação. E se não fossem atendidos, eventualmente poderiam deixar o bloco europeu. Exatamente por situações como a crise grega de 2015, em que a Grécia enganou a União Europeia o tempo todo, e por uma situação como o governo da Hungria, de extrema direita, o Orbán. Então esses quatro frugais, eles não queriam ser enganados, eles não queriam criar países mentirosos, caso da Grécia, se responsabilizar pelo prejuízo grego, e ditaduras, caso da Hungria. Na pandemia, o debate ficou mais amargo e estridente, com a oposição liderada pela Holanda aos chamados Corona Bonds, títulos de dívida comuns a todos os países da União Europeia para combater a crise. Ou seja, do orçamento de participação de 1 trilhão e 100 bilhões de euros, uma parte foi destinada como ajuda para os países sobreviverem na crise pandêmica da Covid-19. Esta ajuda emergencial é chamada de Corona Bonds. A Holanda está se sentindo prejudicada na distribuição e, sobretudo, no assalto aos seus cofres para ajudar países, segundo ela, indesejados, caso da Grécia e da Hungria. Os governos de Itália, Espanha e Portugal acusaram a União Europeia de faltar com solidariedade numa crise da qual não tinham culpa, e vários líderes chegaram a dizer que o bloco estaria condenado se não conseguisse concordar com um esquema de socorro que evitasse agravar a desigualdade no bloco. Então aí já existe uma outra posição. Itália, Espanha e Portugal, que foram muito afetados pela crise, sobretudo a Itália e a Espanha, mesmo assim mantiveram uma posição mais humanitária, mas a gente não pode se esquecer que esses três países têm uma economia muito aquém da Holanda, portanto os interesses são diferentes. Mas a argumentação ela é correta. De fato, ninguém tem culpa pela situação causada pelo vírus SARS-CoV-2. Mas é claro que a Comissão Europeia deve ficar muito atenta, porque neste caso o que não faltarão serão oportunistas. Tradicional defensora da austeridade fiscal, não gastar mais do que arrecada, a Alemanha pendia para os frugais em fevereiro, mas neste mês se juntou a França em sinalização clara de mudança de posição. Então, gente, como dá para perceber, a crise foi muito mais profunda e ela ainda não acabou do que podia se imaginar. Logo, por isso que eles vão gastar o equivalente a 7 planos Marshall. O plano Marshall, que é o maior plano de reconstrução da história, né? Nunca houve um plano deste tamanho capaz de reconstruir um continente. Então agora a Alemanha reavaliando a sua posição, a Alemanha que é sempre o fiel da balança do bloco, ou seja, é o ponto de equilíbrio do bloco. Inicialmente estava tomando a posição dos países mais ricos, mas agora está revendo. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron apresentaram juntos propostas que admitia tanto endividamento público quanto reforço
nos repasses aos mais pobres. Então, o que dá para entender é que prevalecerá uma visão humanista dentro da Comissão Europeia e dos demais órgãos, pressionados pelos países mais fortes do bloco, além de uma visão humanista, uma visão mais favorável aos membros menos privilegiados da União Europeia. Mas, gente, nós vamos ficar por aqui, já que esta reportagem ela vai além, há mais discussões, e vamos fazer um segundo programa acerca da União Europeia lança pacote bilionário para reerguer o bloco. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.